Esta é uma história muito antiga que aconteceu comigo quando eu ainda era adolescente. Às vezes nem gosto de lembrar. Foi algo inexplicável que eu fiz questão de esquecer. Isso aconteceu antes que as pessoas tivessem computadores, celulares e nem todo mundo que eu conhecia tinha televisão. O que eu vou contar a vocês aconteceu na casa de meus avós, que moravam em uma fazenda. Antes de eu começar a contar esta história, para que você possa ficar sabendo quando eu postar mais relatos, se inscreva no canal e ative o sininho. Será muito bom ter você aqui. Bem, como eu estava contando, eu e meus pais íamos visitar meus avós várias vezes por ano. Eles tinham uma linda casa, um celeiro e campos de milho. Desde criança, eu sempre odiei passar perto daqueles bonecos de espantalho nas plantações perto da minha casa. Aqueles troços pareciam que sempre estavam observando tudo silenciosamente. E nos campos de milho de meu avô não era diferente. Eu ignorava aqueles espantalhos quando passava perto das plantações. Parecia que estavam vivos, prontos para aprontar alguma coisa. Esta era a impressão que eu tinha. Aqueles bonecos de pano com cabeças arredondadas e sorrisos sinistros me davam arrepios. A única coisa que eu realmente não gostava na fazenda de meus avós era como ficava escura e assustadora à noite. Não morávamos em uma grande cidade na capital ou algo assim, mas havia muitos postes de luz em nossa vizinhança. Mas na fazenda dos meus avós ficava muito escuro. Lembro-me da primeira vez que vi a Via Láctea por causa da falta de luz. Parecia uma enorme fenda no céu e fiquei tonto, sentindo que ia cair. Quando comecei a ir no verão, à medida que fui crescendo, meu primo Eduardo e eu começamos a nos interessar muito por astronomia. Quando cheguei ao início da adolescência, Eduardo e eu às vezes subíamos no telhado da casa e sentávamos e observávamos o céu. Foi muito legal e foi a experiência mais libertadora que já tive na minha vida. Então, quando eu tinha 15 anos, tive uma experiência realmente estranha na fazenda. Fiquei muito feliz porque Eduardo também estaria lá. Era para ver uma chuva de meteoros e nós dois planejamos sentar no telhado e assistir. Quando cheguei lá, meu avô precisava de ajuda com os espantalhos. Ele tinha vários deles no milharal. Eu meio que pensei que eles eram inúteis e assustadores na verdade. Mas meu avô acreditava neles. Eu odiava os espantalhos. Acho que fui um pouco covarde. Mas quando passei por um deles, poderia jurar que ele se moveu. Eu não estou louco. Sim, ele se mexeu. Olhei para ele e me aproximei lentamente. Mas eu não tive coragem suficiente para realmente fazer alguma coisa. Disse a mim mesmo que estava apenas imaginando coisas acontecendo porque tinha medo de espantalhos. Em vez de estender a mão para pegá-lo, me virei e voltei para onde Eduardo estava. Eu disse a ele que o espantalho estava bem recheado e não precisávamos acrescentar nada nele. Naquela noite, Eduardo e eu fomos para o telhado. A chuva de meteoros foi incrível. Quero dizer, as estrelas cadentes estavam por todo lado. Era por volta da meia-noite, todos da casa estavam dormindo. Estava escuro, mas a lua também estava cheia, então pudemos ver tudo. Enquanto eu estava deitado no telhado, algo chamou minha atenção. Os espantalhos eram facilmente visíveis porque estavam posicionados mais acima do milho. Olhei para o espantalho que me assustou antes. Achei que tinha se movido. Balancei a cabeça e disse a mim mesmo que era simplesmente coisa da minha imaginação. Mas então, pouco antes de desviar o olhar, vi o espantalho pular do poste e cair no milho. Pessoal, vocês que estão ouvindo esta história, foi deste jeito. Aquele troço pulou de onde estava e caiu no milharal. Eu gritei e pulei de pé. Quase caí do telhado. Eduardo me perguntou o que havia de errado e eu disse que o espantalho pulou de seu posto. Ele olhou e viu que o posto estava vazio. Mas ele percebeu que o espantalho simplesmente caiu e teríamos que sair amanhã para pegá-lo. Ele só queria voltar ao show de meteoros. Talvez tenham se passado mais uns 10 minutos quando vi algo se movendo no milho. Olhei e vi o espantalho emergir do milho e ele estava olhando diretamente para mim. Contei a Eduardo e desta vez ele percebeu também.
Ele pulou como eu também. E então nós dois vimos o espantalho correr de volta para o milho. Parecia uma cena de terror diante de nossos olhos. Descemos do telhado e entramos em casa. Acordamos nossos pais e contamos a eles o que aconteceu. Eles pensaram que estávamos vendo coisas. Mesmo assim, eles pegaram a espingarda do meu avô e foram para o milharal. Quando voltaram, confirmaram que o espantalho havia sumido. Eles não viram nem nada. Eles não encontraram nada e fomos dormir. Naquela noite eu dormi preocupado, pois se aquela coisa sumiu, aonde estava? Onde estava aquele troço? De manhã, minha avó estava preparando o café da manhã. Ela foi deixar o gato sair e viu que o espantalho estava na varanda. Estava ali, sem recheio, no balanço da varanda. Me aproximei mesmo com medo daquele troço. Ele estava todo estrebuchado, mas algo me chamou a atenção, a cabeça dele. Chamei meu pai e pedi para abrir a cabeça daquele espantalho para confirmar o que eu estava suspeitando. Quando meu pai abriu a cabeça daquele boneco, havia um cérebro na cabeça dele. Um cérebro cinza, ainda fresco naquele boneco. Meu pai imediatamente chamou a polícia. Investiga daqui, investiga dali e nada descobriram. Acreditaram ser uma brincadeira de mau gosto. Mas de onde vinha aquele cérebro? Curiosamente, naquela mesma noite seu Joaquim, um velho senhor que morava próximo, havia falecido misteriosamente. Disseram que ele estava sem nenhum sinal estranho aparente, apenas com uma marca de cirurgia na cabeça. Os médicos constataram que ele teve a cabeça cortada e o cérebro retirado. Achei aquilo tudo muito estranho e macabro, como se não bastasse aquele boneco de palha na plantação. Investigações foram feitas, mas sem suspeitos, sem indícios. O caso foi arquivado sem solução. Até hoje às vezes me pego pensando o que teria acontecido naquela noite. Depois de todo o ocorrido, fiquei um tempo sem ir à fazenda de meus avós. Eles vinham visitar a gente, e por mais que dissessem que estavam tudo bem, que não houve mais situações bizarras com espantalhos do milharal, eu sempre dava uma desculpa para não voltar lá. Foram 3 anos sem ir à casa de meus avós. Eu procuro não ficar contando para todo mundo o que aconteceu naquele dia, afinal, não quero parecer louco. Foi tudo muito sinistro. Não sabemos o que aconteceu. Mas foi uma experiência assustadora. Nunca mais ajudei com os espantalhos. Você já teve alguma situação bizarra? Deixe aqui nos comentários. Bom, por hora é isto. Obrigado.